Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para falar hoje sobre periodização. O que é a periodização? É a ação de dividir a história em períodos. E por que dividir a história em períodos? Para facilitar o estudo, porque assim a gente vai estudando os períodos, né? Ou seja, um pedaço da história de cada vez, certo? E hoje nós vamos falar da primeira grande divisão da história, que ela foi dividida em dois períodos, da pré-história e história. A pré-história vai desde o surgimento do homem até o momento em que o homem ele desenvolveu a escrita. A partir do momento em que o homem desenvolve a escrita, até os dias de hoje, esse período é chamado de história. E aí você me pergunta, professor, por que esse nome pré-história? Esse nome pré-história ele precisa sofrer uma crítica, né? Por quê? Porque dá a ideia de que na pré-história os homens não têm história. O que é uma coisa pré? Pré é uma coisa que acontece antes do fato realmente existir, né? Um exemplo clássico é o pré-natal, né? Que é aquele tratamento, aqueles exames, aquele acompanhamento que a mulher que está gestante faz antes do nascimento do filho, certo? Daí o nome pré-natal. Então, os historiadores eles pensavam erroneamente que era impossível se estudar a história dos homens que não tinham escrita. Eles pensavam da seguinte forma: se esse povo não sabia escrever, é impossível saber o que eles faziam. Só que os historiadores modernos discordam desta visão da história. É possível sim você encontrar fontes históricas que não sejam escritas. Por isso que esses historiadores de antigamente, eles estão errados quando eles chamam esse período do surgimento do homem até o surgimento da escrita de pré-história, ou seja, não é história. Não tem como saber a história antes da escrita. Os historiadores modernos já provaram que eles estavam equivocados. E sim, é possível saber a história da humanidade antes da escrita. Mas essa divisão já existe há muito tempo e assim ela continua, né? Pré-história, história. O que é a pré-história? Reforçando, é esse período da história que vai do surgimento do homem até o desenvolvimento da escrita. E é justamente nesse período que eu quero me concentrar hoje. A nossa aula hoje ela é justamente sobre esse período, que vai do surgimento dos seres humanos até o momento da invenção da escrita. Esse período, a pré-história, como ele é muito extenso, ele é muito grande, são milhões de anos de história, ele foi dividido em três partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o Paleolítico e sobre o Neolítico. Na próxima aula nós estaremos falando sobre a Idade dos Metais. Vamos nessa? Bom, na aula de hoje vamos aprender sobre os povos coletores e caçadores e os povos agricultores e pastores. São duas formas de vida diferentes. Os coletores, caçadores e os povos agricultores e pastores, né? E ao final desta aula é importante que você saiba o seguinte, que você compreenda as mudanças nos modos de vida, né, dos primeiros grupos humanos, do Paleolítico e Neolítico. Daqui eu já te digo logo uma informação. No Paleolítico, no Paleolítico, o homem tem esse modo de vida aqui. Ele é um caçador-coletor, certo? Já no Neolítico, que é o segundo período que nós vamos estudar, o homem agora se torna um agricultor-pastor. Mas não se preocupe que nós vamos caracterizar esses dois períodos de uma forma bem clara para você. Queria que você analisasse comigo essas duas imagens. Perceba que são duas imagens bem parecidas, mas elas têm algumas diferenças. Tem semelhanças e tem diferenças, né? Quais são as semelhanças que você poderia apontar aqui, né? Nesse instante agora você pausa o vídeo e tenta responder essa pergunta para mim. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre essas duas imagens? Ambas retratam a vida do homem na pré-história. Só que esta primeira aqui, ela retrata o homem no Paleolítico. Essa segunda aqui já no Neolítico, né? Então vamos ver o que há aqui de semelhante. Eu vou dizer só uma semelhança, você encontra as outras. Ambos procuravam as margens dos rios para sobreviverem. Isso é uma questão lógica, né? A água ela é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Então, os seres humanos
dotados de inteligência, construíam suas habitações ou escolhiam as habitações próximas aos rios e lagos pela facilidade com que eles encontravam a água, certo? Essa é a semelhança. Diferença. Perceba que o primeiro grupo aqui do Paleolítico, eles estão aqui fazendo uma caverna de habitação. Já o segundo grupo não, eles não precisam ter a sorte de encontrar uma caverna, porque eles já são capazes de construir suas próprias casas. Outra diferença, os homens aqui na imagem do Paleolítico, eles estão pescando, não é isso? Já aqui na imagem do Neolítico, já há animais. Você percebe aqui a presença de um cachorro, já tem galinhas, aqui você vê alguns animais parecidos com uma ovelha. Então, os homens já criam animais, né? Por aqui a gente já percebe grande diferença entre esses dois grupos, certo? Ok. As duas imagens da atividade anterior mostram dois diferentes períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico. Nesta aula, nós vamos aprender sobre as características de cada um período e as principais mudanças que ocorreram na vida humana na pré-história. E vamos aqui logo ao Paleolítico. O Paleolítico que também ele é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Né? Por que o Paleolítico recebe esse nome? Devido à forma como o homem fazia os seus instrumentos. Ele precisava de armas, ele precisava de machado, ele precisava de faca, facão, arpão. E como ele fazia isso? Com pedra. E de que forma? Lascando a pedra, né? Pegava uma pedra mais dura e ficava lascando uma pedra que fosse mais mole, até ele conseguir aquela ferramenta que ele queria, aquele utensílio que ele queria. Então, daí, Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico. Esse período da pré-história se caracteriza pela fabricação de ferramentas, machado, lança, cajado, faca, entre outros objetos, feitos de pedra, ossos ou madeira. A vida nesse período baseava-se na caça de animais, pesca e coleta de alimentos, frutos, folhas e raízes. Olha só, aqui você já tem duas informações importantíssimas. A primeira, o homem do Paleolítico, ele já fabricava os seus instrumentos. Com que materiais? Pedra, ossos e madeira. Outra questão importante, como esse homem vive? Se no questionário que você vai responder tiver essa pergunta, do que vive o homem no Paleolítico? Ele tem fábricas? Ele tem escritórios para ir? Não. Esse homem do Paleolítico, ele vive da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Outra característica muito importante do homem do Paleolítico, o nomadismo, ou seja, ele é um nômade. O que significa ser nômade? Significa que esse homem ele não tem morada fixa, diferente de nós. Hoje nós temos morada fixa, você tem uma casa, você tem um endereço, eu tenho o meu endereço, né? Fica até fácil para você fazer a correspondência, mandar alguma coisa, entregar alguma coisa pelo correio. O homem do Paleolítico, ele não tem residência fixa, ele vive o tempo todo se mudando. Ah, professor, e por que ele prefere se mudar? Não é que ele prefira se mudar, ele é obrigado a se mudar. Por quê? Porque como ele vive da caça, da pesca e da coleta de frutos, todas as vezes que estes alimentos que ele colhe, esses animais que ele caça, eles acabam, ele precisa ir para outro lugar em busca de novos alimentos, novas árvores que dê frutos, novas regiões onde tenham animais que ele possa caçar, rios que ele possa pescar. Então ele não escolhe ser um nômade, ele é forçado a ser um nômade porque ele precisa se alimentar. Certo? A economia na fase do Paleolítico era de subsistência, ou seja, o que isso significa? Significa que o homem, diferente do homem de hoje, ele não plantava e guardava alimento para vender ou para comer semanas depois ou no outro ano, como hoje o homem faz. O agricultor, ele planta, digamos, ele plantou uma roça de milho, e aí ele colhe aquele milho, ele come uma parte, ele vende a outra parte e ele guarda para o futuro uma outra parte para ele plantar. O homem do Paleolítico não faz isso, ele tem uma economia de subsistência, ou seja, o que ele arruma é para ele comer naquele dia, é só para o seu sustento naquele momento. Ele não tem como guardar essa comida. Ou seja,
Como ele diz aqui, a economia na fase do Paleolítico era de subsistência, ou seja, não acumulavam nem produziam para o comércio, mas apenas para a sobrevivência do grupo. Quanto à organização social, os homens se organizavam em pequenos grupos, cuja liderança era do mais forte e experiente. Aos homens cabia a tarefa de caçar, pescar, proteger o grupo. As mulheres ficavam com a função de preparar o alimento e cuidar dos filhos. Percebo que aqui já há uma pequena divisão social do trabalho. Aos homens ficam as tarefas de caça e pesca, às mulheres a tarefa da coleta dos frutos e cuidar dos filhos. A comunicação. A comunicação nesse período era baseada na emissão de pouca quantidade de sons. Outra forma muito usada de comunicação foram as pinturas rupestres, que eram os desenhos feitos nas paredes das cavernas. Ah, professor, desenhava só na parede das cavernas? Não, eles desenhavam em todos os lugares. O problema é que fora das cavernas, o sol e a chuva acabou apagando essas inscrições. Sobreviveu apenas o quê? As inscrições feitas dentro das cavernas, que estão protegidas do sol e da chuva. Através desses desenhos, também conhecido como arte rupestre, eles marcavam o tempo, trocavam experiências e transmitiam mensagens e sentimentos, né? Agora vamos para o segundo período, que é o Neolítico, o desenvolvimento da agricultura. Este avanço permitiu o ser humano ter uma vida menos dependente da natureza. Não necessitava mais de coletar frutos, vegetais e raízes, embora essas atividades continuassem a ser praticadas. Olha só, aqui vem o grande salto da humanidade, que é a questão da Revolução Neolítica. No período neolítico, o homem ele desenvolve a agricultura e no outro parágrafo aqui você vai ler e vai ver que o homem também desenvolve a domesticação dos animais. Perceba como isso vai mudar completamente a vida desse homem, porque agora uma vez que ele domina a arte da agricultura e da domesticação dos animais, ele vai sair da sua condição de nômade e se tornar um sedentário, porque agora, como o texto está nos dizendo, ele não depende mais da natureza para colher frutos, caçar animais, não, ele tem uma roça, ele tem um curral. Lá na roça está os vegetais, no curral está os animais. Então ele não precisa se aventurar o tempo todo atrás de alimentos, certo? Essa é a grande revolução neolítica, a descoberta do homem no neolítico. Aí você me diz, o desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais, porque isso mudou a vida dele por completo. Né? Agora aqui, para a gente encerrar essa parte da explicação, vamos fazer um paralelo aqui entre esses dois momentos, o Paleolítico e o Neolítico. Vamos fazer aqui um resumo de tudo que a gente viu. Paleolítico, economia baseada na caça e na coleta de alimentos. Já a economia no Neolítico, baseada na agricultura e na criação de animais. Perceba que é bem simples a diferença. Paleolítico, estilo de vida nômade, ou seja, não morada fixa, viviam se mudando de um lugar para outro. Já no Neolítico, estilo de vida o quê? Sedentário. Todo mundo tem a sua casa e nela fica o tempo que achar necessário. Paleolítico, habitavam as cavernas. Já no Neolítico, habitavam em casas, construíam suas casas e habitavam nelas, né? No Paleolítico, a grande descoberta do homem do Paleolítico, a criação do fogo. Já no Neolítico, a grande descoberta é o quê? A agricultura, e como ele diz aqui, uma vez que o homem desenvolveu a agricultura, agora ele tem alimentos excedentes, ou seja, sobrando, e ele vai fazer o quê? Ele vai vender esses alimentos. Aí surge o quê? O comércio. Ok, gente? Esse é o resumo da aula de hoje, né? Lembrando que hoje nós estudamos a questão da periodização, descobrimos que a história está dividida em dois grandes períodos, pré-história e história, e começamos a estudar o primeiro período, que é a pré-história, que está dividida em justamente 3 etapas. A primeira delas sendo o Paleolítico, a segunda sendo o Neolítico, que nós acabamos de estudar. Tenham todos uma boa tarde e até o nosso próximo encontro.